Fala aí, geração! No episódio anterior, a gente falou de formas de negócios mais sustentáveis e mais do bem. Dessa vez, a gente vai aprofundar e falar mais como eles podem ser mais colaborativos. O meu nome é Camila Lucone, estamos no 4º episódio da 2ª temporada de Fala aí, geração, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre os temas de cooperativismo de plataforma. Vamos lá? A 2ª temporada trouxe pra gente conteúdos ligados às habilidades que a gente precisa ter para se dar bem no futuro, ao empreendedorismo e também ligando empresas sustentáveis e do bem. Por fim, a gente agora vai falar de inovação, impacto social e colaboração. Esse tema é muito bacana e ele já é uma realidade. Ele é chamado de economia do compartilhamento. Economia do quê? O termo economia do compartilhamento ou economia compartilhada está super em alta. Todo mundo já ouviu falar de Airbnb, Uber ou alguma questão dessas, né? Mas o que a gente ainda não explorou é o conceito. A base dele é que ele está ligado sempre à colaboração. Mas a gente precisa aprofundar porque há diversas categorias e a gente vai conversar sobre 3 delas. Um dos exemplos que a gente tem ligado à economia do compartilhamento é a redistribuição de recursos. E para isso a gente vai dar um exemplo falando do seguinte. Uma furadeira. A furadeira é aquele item, gente, que a gente nunca usa. Tá sempre na última gaveta, na garagem escondida. E há pesquisas que a gente compra esse item, paga mais de R$200 e usa em torno de 14 minutos durante toda a vida útil. Não faz muito sentido, né? Então, para solucionar esse tipo de pouco uso dos materiais, a gente tem algumas iniciativas brasileiras, como a Tem Açúcar, que faz esse compartilhamento de itens de forma gratuita entre os vizinhos. É muito bacana, vale a pena conferir mesmo, porque a gente acaba reduzindo a quantidade de tralhas, de resíduos, né, de lixo, e ainda acaba economizando uma graninha. Outro tipo de economia compartilhada é o estilo de vida colaborativo. Isso acontece quando a gente compartilha dinheiro, recursos e não precisa necessariamente ter os materiais. Um exemplo disso é se a gente tem aquela furadeira, mas a gente não sabe nem como usar ela. Imagina então que a gente vai ter que contratar um profissional, evitar romper um cano, cortar um braço, fazer alguma desgraça dentro de casa, né? Para a gente evitar isso, existem algumas iniciativas como o Trider. Ela trabalha na economia do compartilhamento de serviços, conectando profissionais com as pessoas que precisam disso. Mas Camila, eu sei usar minha furadeira. Esse é só um exemplo, mas tem outros ligados ao compartilhamento do tempo das pessoas. Imagina uma pessoa que vai viajar e tem um cachorrinho, não tem com quem deixar, não tem solução para ela e ela acha que não vai conseguir viajar. Surgiu uma oportunidade bacana chamada Dog Hero aqui no Brasil, que soluciona isso. Ela conecta as pessoas que adoram os pets, conseguem ter um tempinho extra e ganhar uma graninha a mais, cuidando dos cachorrinhos dos outros enquanto eles têm outro compromisso ou vão viajar. Bacana, né? Outro exemplo legal são sites como o Fairbnb. Assim como o famoso Airbnb, ele trabalha com a lógica de aluguel de quartos que estão sobrando na casa de alguém, o que gera uma rendinha extra para quem tem a casa e também para quem vai ficar lá consegue economizar um pouquinho, pois não é um super hotel, super chique, né? Então, há uma diferença também entre esses dois modelos que faz com que o Fairbnb seja um pouquinho mais colaborativo e mais justo. Uma delas é que o dono da plataforma é o próprio dono do imóvel. Isso faz com que tenha menos intermediários e seja algo mais justo para todas as partes. E em segundo lugar, que é muito interessante, é que 50% da renda paga do aluguel vai para projetos comunitários, tipo uma hortinha ou então um jardim para todo mundo. Mais uma manifestação da economia compartilhada tem a ver quando a gente quer o serviço, o benefício, mas não precisa efetivamente ter o bem ou aquele material. Um exemplo clássico está ligado ao Uber. A gente se transporta, tem o benefício daquele deslocamento, mas não necessariamente precisa ter o carro. O Zipcar é um outro exemplo bacana, porque a gente pode pegar o carro que está em alguma praça, se deslocar como se fossem aquelas bikes e aqueles patinetes que ficam pela cidade, sabe? Só que daí a gente pode passar o final de semana em algum lugar, pegar, deixar de volta e outra pessoa pode usar.
Resumo da ópera: a economia do compartilhamento permite que a gente mantenha um mesmo estilo de vida, só que sem gastar tantos recursos naturais ou tanta grana. Outra coisa que tem surgido é que há alguns desajustes e desigualdades já nesse modelo de economia compartilhada e que uma forma de solucionar ela é que ela fosse mais colaborativa. E para corrigir isso, tem surgido um modelo chamado cooperativismo de plataforma. Quem escreveu sobre ele é um pesquisador chamado Trevor Sholes. Ele tem feito um mapeamento de diferentes tipos de cooperativa, seja pelo que elas produzem, seja trabalho, saúde, educação, ou também em qual região do mundo elas estão. To give you an idea, many of these platform co-ops take 5% to operate the platform compared to 25 to 50 with the unicorn model, right? With the investor-owned model. Ou seja, as cooperativas de plataforma nos ajudam a imaginar como vai se dar o cooperativismo na era digital, conectando pessoas em diferentes países por causas e propósitos que unem elas. Uma outra questão ligada ao cooperativismo de plataforma é que ele se mostra como uma alternativa às plataformas tradicionais. Por quê? Ainda que a gente fale de economia do compartilhamento, elas estão sempre muito centralizadas em um ou dois donos. As pessoas não têm real poder de decisão. E se elas realmente fossem cooperativas, isso tudo seria mais justo e mais bacana. Entendeu então como cooperação e tecnologia podem efetivamente mudar o mundo? E isso já é uma realidade. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, não deixe de seguir nos canais do Geração Cooperação. Estamos chegando ao fim da segunda temporada do Fala aí Geração. Quero super agradecer a presença de todo mundo com a gente durante esses episódios. E agora, se você curtiu, não deixe de recomendar para os amigos. Então, nós ficamos por aqui e eu deixo uma super saudação cooperativista.